Bora lá, Nação Celeste, para mais um vídeo no canal aqui neste sabadão. Bora te atualizar sobre a questão de Gerson no Cruzeiro, porque o Samuel Venâncio se posicionou depois da notícia bombástica solta pelo Globo Esporte, pelo GE, né, via o jornalista Pedro Rocha, e tem posicionamento até da diretoria do Maior de Minas. Vem comigo. Vamos lá, nação, sabadão mais do que agitado. Já peço antes de mais nada para você deixar aquele like. Eu acho que é um bom momento para a gente aumentar a nossa meta, né? Depois de alguns meses, sempre peço aqui para vocês pelo menos 400 joinha. Bora colocar 500. Estamos amassando todas as últimas, então continuando com a humildade de sempre. Nova meta, 500 likes. Já hypa esse vídeo aqui, me ajude a alcançar mais cruzeirenses. Se inscreva, comente e também compartilhe o nosso conteúdo, nação. Então, sem enrolação, bora te atualizar sobre o assunto deste sábado no futebol brasileiro. Vamos lá, nação, tô aqui, ó, no Twitter, tá? Me deparei logo após aí trazer para vocês, né, o vídeo da tarde sobre o Gerson, né, matéria exclusiva aí do Pedro Rocha no GE. Caso você não tenha visto, tá, o vídeo que eu trouxe mais cedo, primeiro link na descrição, tá, ou card no canto superior direito. Falei sobre a proposta do West Ham pro Caio Jorge, já teve resposta do Cruzeiro. Pedrinho BH cutucando a Itatiaia. Falei sobre Mercadão da Bola, Léo Pelé. Falei sobre o próprio Gerson, enfim, tá recheado, tá? E aí, após esse conteúdo, rolezando pelo Twitter, me deparo com uma postagem que acabou de sair do Samuel Venâncio, né? Que já tem matéria no Central da Toca. Bora então pra matéria? Cruzeiro faz consulta ao Zenit por Gerson. Então é basicamente o Samuel Venâncio confirmando a informação do GE com um grande porém, com um grande asterisco. Mas vê negócio como quase impossível. Só que é o seguinte, eu já vou adiantar que tem uma notícia, uma informação complementar do Samuel Venâncio nessa matéria, que eu vou ler para vocês agora, que eu achei curioso, eu achei até improvável de ser verdade, com todo respeito ao maior setorista do Cruzeiro hoje, que é o Samuel Venâncio, né? Mas enfim, a informação é dele, a gente vai replicar e você vai opinar. Cruzeiro faz consulta ao Zenit por Gerson, mas vê negócio quase impossível. Meio-campista de 28 anos teve direitos econômicos comprados pelos russos em meados deste ano por 25 milhões de euros. Então bora para a apuração Samuel Venâncio. Valores diferentes do que o Pedro Rocha trouxe mais cedo no GE e posicionamento da diretoria do Cruzeiro. O Cruzeiro fez uma consulta ao Zenit da Rússia para contratar o meio-campista Gerson de 28 anos. Contudo, diante das condições impostas, a cúpula celeste vê o negócio como quase impossível de ser concretizado. E o porquê do quase impossível? Conforme apurou o Central da Toca e a Samuca TV, os russos sinalizaram uma pedida de 40 milhões de euros, cerca de 260 milhões na cotação atual, para liberar o jogador, cujos direitos econômicos foram comprados pelo Zenit ao Flamengo em julho deste ano por 25 milhões de euros, 160 milhões de reais. Rapaziada, faz sentido para você isso daqui? O Zenit contratou, vou falar aqui de valores em reais, o Gerson no meio do ano pagando 160 milhões de reais e 6 meses quer vender por 260. Faz sentido? Faz, se o jogador em questão tiver chego e tiver arrebentando no clube que ele tá. Tiver performando, gol, assistência ou na posição dele. Mas o Gerson tem 11 jogos com a camisa do Zenit. Ficou fora por lesão. Ficou no banco por opção. Perdeu o espaço na seleção brasileira. Ele vai valorizado pro Zenit também por conta disso. Ele sai daqui do Brasil como titular do Carlo Ancelotti. Eu disse no meu vídeo anterior e volto a repetir. No primeiro semestre desse ano, no segundo jogo do Ancelotti pela seleção brasileira, o primeiro jogo dele em solo brasileiro, em São Paulo, na Neoquímica Arena, eu estava lá. Eu, com mais 2 parceiros, mais 3 parceiros,
Iago, Vitor e Eric. Fomos lá, vimos o Gerson de titular de perto. Então assim, esse cara, ele vai pra Rússia nessas condições. Titular do Flamengo, titular da seleção brasileira, performando com gols e assistências. Hoje, ele foi pra um clube que o tirou da seleção brasileira, no caso, ambos, né? A ação do Gerson de ir pra Rússia, mas também a própria visibilidade que o Zenit entrega, porque a questão do Luiz Henrique é mais uma exceção do que a regra. Porque o Luiz Henrique, ele continua sendo convocado mesmo estando lá. Mas enfim, o Gerson quase não joga, acabei de trazer pra vocês 11 jogos. Malemar é titular, não performa com gols no plural, com assistências no plural, não tá comendo a bola, e esse cara 6 meses depois vale 100 milhões a mais. Essa informação aqui eu permito, com todo respeito ao Samuel Venâncio, discordar que se não tá errado, tem algo muito estranho. Sabe o famoso certo? Algo de errado não tá certo? Mas continuando aqui na matéria, Gerson, vale lembrar, trabalhou com o Tite no Flamengo e foi convocado pelo novo treinador do Cruzeiro inúmeras vezes para compromisso da seleção brasileira, né? Sobretudo ali até a reta final de 21. Se eu não me engano, o Gerson ele não é convocado nas duas convocações anteriores à lista final da Copa, e eu acho que o Gerson também não vai para a Copa, vocês podem me corrigir. E aqui a gente tem aqui um pouquinho da carreira, as conquistas do Gerson, e a matéria fala um pouquinho do Cruzeiro no mercado da bola. Mas é o seguinte, nação, duas coisas, tá? Primeiramente, o Gerson se enquadra no que o Pedrinho disse ontem, de que o Cruzeiro vai atrás de grandes nomes de peso. O Gerson se enquadra. E aí esse outro detalhe dos valores, que realmente na minha cabeça não faz sentido nenhum. O time russo queria 40 milhões de euros, 15 milhões a mais, 100 milhões de reais a mais, 6 meses depois, para um jogador que não está agradando. Muito pelo contrário, ele está decepcionando. Essa é a grande verdade. Mas tá aí, nação, você chegou até aqui, você opina. O que você acha? Tá? Inclusive a matéria, né, como eu já falei, volto a repetir, se posiciona, né, a respeito do posicionamento da diretoria do Cruzeiro, né? Para quem aqui de repente não se atentou, vou repetir. Conforme apurou o Central da Toca e a Samuca TV, os russos sinalizaram uma pedida de 40 milhões para liberar jogador cujos direitos econômicos foram comprados por 25 milhões de euros. O Cruzeiro fez a consulta, recebeu o valor, né, em questão. Contudo, diante das condições impostas, a cúpula celeste viu o negócio como quase impossível de ser concretizado. Mas tá aí, opina bastante, tá? Deixa a sua opinião, comenta se você acha que o Gerson seria um bom nome e comenta se você concorda com aquela proposta que o Pedro Rocha falou na GE, que seria uma proposta, acho que mais plausível, né? O Zenit pedindo os mesmos 25 milhões de euros, no caso, o Cruzeiro pagaria, né, um valor mais a ida do Jonathan Jesus. Essa me parece uma proposta um pouco mais plausível, né? Eu, por exemplo, aceitaria. O Gerson seria importante, teria um papel crucial num time competitivo em 2026. E eu tenho minhas dúvidas se o Jonathan seria o cara crucial no Cruzeiro em 26, apesar de eu gostar muito dele, apesar de eu depositar uma confiança enorme e ver um potencial gigantesco no Jonathan Jesus. Zagueiraço, já cansei de exaltar aqui os 2 jogos contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Mas acredito que nesse momento o Cruzeiro esteja precisando mais de um Gerson do que um Jonathan Jesus. Até porque o Cruzeiro já tem uma zaga titular. E promete, segundo o próprio Samuel Venâncio, trazer um zagueiro a nível titular. Então talvez nessa o Jonathan seria talvez a 4ª opção. Pô, eu faria o negócio envolvendo o Jonathan Jesus mais 10, 12, 13 milhões de euros. Aí eu faria. Agora, 40 milhões, mesmo para bater 12, 13 no Jonathan, eu não faria. Comenta, opina, deixa o hype. Até a próxima, Nação Celeste. Tamo junto.